E aí, chegamos a uma nova viagem. Nós saímos do Egito, sabe para onde nós vamos? Nós vamos para a Grécia. Sabe aquele local onde a filosofia, a matemática, a astronomia, a arte, a pintura, a guerra, a democracia vão surgir? Nós estamos falando do mundo grego. O que representa a Grécia? Aonde fica a Grécia? Será que a Grécia se formou enquanto um império, como foi o Império Egípcio, como foi o Império Romano? Tudo isso nós precisamos entender mais sobre essa Grécia que nós vamos passar nessa aula. Esse mundo grego, essa formação grega, esse conceito. O que é belo para você? Ah, é lá da Grécia Antiga. O que é bela, a beleza, as características, os períodos gregos que nós vamos passar. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 8.1, falando sobre o quê? Sobre Grécia Antiga. Professor, por que você não colocou Império Grego? Não, não teve império, igualmente os outros povos. Mas teve a Grécia Antiga, ela vai ter todos esses pontos, a organização da sociedade grega, a geografia grega, o conceito grego de beleza, características, o período grego, a organização da sociedade grega. Como é que essa sociedade ela se organiza? Como elas aparecem, essa sociedade? E aí? A Grécia, esse mundo grego, fica comigo. A arte, a cultura, a pintura. Nós precisamos entender esses dois povos que também vão ser fundamental, Grécia e Roma vão ser fundamental para nós compreendermos a nossa sociedade posterior. Isso é fundamental. E essa Grécia, como ela se forma, como ela está presente, quais as heranças que elas deixaram, que os gregos deixaram para nós? Quais heranças? Você estuda Teorema de Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo grego. Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, filósofos de um período assim que o mundo estava se desprendendo das explicações míticas e entrando dentro da explicação racional. Em filosofia, o professor Luciano e o professor Hélio vão trabalhar muito com vocês sobre esses períodos gregos, porque a mudança no pensamento faz o processo da história também mudar. E nós estamos aqui nos deparando com esse momento aqui, aonde, na tela para vocês, as classes da sociedade grega variavam de uma cidade-estado para outra. Atenas contava com 3 classes. Pessoal, a Grécia não formou uma unidade, então cada cidade era chamada cidade-estado, porque cada cidade ela possuía sua importância e sua independência. Uma não dependia da outra. Atenas não dependia de Esparta, Esparta não dependia de Atenas. Muito pelo contrário, elas brigavam entre si pelo poder, porque elas eram cidades-estados. Elas tinham importância. Então, não, eles nem se reconheciam como povo grego naquela época. Os historiadores depois que vão dar essa concepção grega. E Atenas é a principal cidade para nós estudarmos. Os cidadãos, que eram chamados também de eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo de cidadão. O interessante, essa palavra democracia, né? De onde vem essa palavra democracia? As pessoas elas começaram a ocupar a Grécia Antiga, só que elas estavam se ocupando de uma forma muito tribal, muito a família vai se organizando, e chegou de uma hora para outra e disseram, não, vamos dividir essas pessoas em pequenas unidades administrativas dentro daqui da cidade-estado, chamada de demos. E esses demos, as pessoas que moravam nesse demo, elas passaram a ter voz. Como elas tinham voz,
de poder, cracia, kratia, vem a palavra demo, que eram as pessoas que moravam nos demos, democracia. Então, a participação, mas quem tinha direito à democracia? Quem tinha direito à democracia só eram os eupátridas, os cidadãos. Nem todo mundo tinha direito. E quem era cidadão na Grécia? Poucas pessoas eram cidadãos na Grécia, porque mulheres eram cidadãs na Grécia? Não. Crianças eram cidadãos na Grécia? Não. Escravos faziam parte desse grupo de cidadania? Não. Então, só os eupátridas exerciam a cidadania. Na tela, nós tínhamos outro grupo chamado metecos. O meteco também não se encaixava dentro da cidadania. Eram os estrangeiros que habitavam Atenas. Era estrangeiro, ou seja, eles eram de outras cidades e estados. Não tinham direito político, estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Então, olha, vocês se viram aqui com o comércio e artesanato, mas você não pode ter terra, você não pode participar da cidadania. Em geral, eles pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados à proteção e o serviço militar. Estavam obrigados a isso. Outros, então nós já vimos aqui, ó, nós já vimos os eupátridas, que eram cidadãos, que tinham pleno direito, tirando, é claro, mulheres e crianças. Nós tínhamos os metecos, que eram estrangeiros, não possuíam direito de cidadania, mas poderiam praticar o comércio e o artesanato. Atenas estavam obrigados, eles eram obrigados a participar do serviço militar dentro do exército de Atenas, e nós tínhamos os escravos. Quem eram esses escravos? Qual o papel desses escravos? Os escravos formavam a grande maioria da população ateniense, pois para cada cidadão adulto, olha aqui uma coisa interessante, para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos para cada cidadão. Os escravos eram considerados propriedades do seu senhor, ou seja, eles não eram considerados cidadãos, eles eram propriedades. Embora houvesse leis que protegiam contra o excesso de maus tratos, Atenas era o estado que garantia a democracia da minoria, às custas da escravidão da maioria. A maioria era escrava. Então, nós já vamos perceber que democracia em Atenas ela tem um complicador grande. Como é que se dá essa democracia em Atenas? A democracia em Atenas ela se dá pela participação dessa minoria à custa da maioria que eram os escravos. E as mulheres de Atenas, tem aquela música, mirem-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas. Essa música, aconselho vocês a escutarem ela, Chico Buarque, ela mostra a submissão que o papel da mulher tem em Atenas. Mulher que era vista só para procriar filhos fortes, mas era altamente submissa, não era considerada cidadã, não era considerada dentro do meio social, nem saía de casa, essas mulheres de Atenas. Vamos lá, seguindo nossa aula, nós vamos ver a geografia grega. Quando eu falo para vocês que os gregos eles não se viam como povos, como um império, porque eles não se formavam império. A Grécia ela era formada por várias cidades e estados. E ela tem a parte insular, a parte peninsular e a parte continental.
do que seria. Vamos lá para a gente olhar aqui a Grécia, mais ou menos, a formação deles hoje. Lá em cima nós temos a Macedônia, Líria, Épiro, Tessália, Etólia, Elétria, Tebas, Delfos, aqui onde era a Ática, aqui Atenas, Micenas, Argos, Olímpia, Esparta. Geralmente, nós vamos ver essas duas cidades-estados aqui como grande importância, Esparta e Atenas. Procópio, e tem a parte, porque nós temos a Grécia peninsular, aqui é uma península, certo? Grécia peninsular. Essa parte aqui, ó, 3 lados ligados de água e um lado ligado ao continente. Nós temos a Grécia insular, essa de vermelho aqui, ó, várias ilhas que faziam parte dessa Grécia. A Grécia de verde aqui que aparece é a Grécia continental. E se não bastasse, nós temos lá no Oriente também, passando pelo Mar Egeu de tantas histórias. Aqui o Mar Jônico de um lado e o Mar Egeu de outro lado. E fora que nós temos aqui ainda o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, indo aqui para a Itália, se nós pegarmos aqui, ainda existe o Mar Mediterrâneo aqui perto. E aqui nós temos a Grécia oriental, voltada para o Oriente. Olha aqui, ó, essa parte amarelinha aqui, ó, é da Grécia oriental. Assim se formava esse mundo grego. A Grécia Antiga ocupava um território que pode ser dividido em 3 grandes partes. A Grécia continental, que fica aqui ligada ao continente, tanto aqui nessa parte verde, quanto aqui nessa parte oriental aqui, fica ligada ao continente. A Grécia peninsular, que é formada pelas penínsulas. A península, gente, geografia, vamos para a geografia. A península é uma faixa de terra, vamos limpar aqui para vocês entenderem melhor. A península, ela é uma faixa de terra, ela é cercada de água por aqui, por esse lado, por esse lado, por esse lado, mas um lado dele é ligado ao continente. Isso é uma península. A Itália é uma península. A parte insular, ela está ligada a ilhas. Então, essa parte aqui, que são ilhas, é a parte insular da Grécia. São ilhas, tá? Então, quando falar insular, está relacionado à ilha. A península, nós já... E continente, ele é todo terra firme, vamos dizer assim. Seria terra firme. Essa Grécia continental, os terrenos eram acidentados, dificultava a comunicação. Contribuíram para o desenvolvimento de comunidades isoladas no interior do continente europeu. Então, a parte continental aqui da Grécia é muito montanhosa. E por ser muito montanhosa, é um terreno instável. Você pegava comunidades que elas não iam vencer as montanhas, iriam passar para outros lugares. Então elas ficavam ali protegidas depois das montanhas. A comunicação era muito falha entre esse mundo. A Grécia peninsular, dentro da península aí que nós já mostramos para vocês, essa Grécia peninsular, encontramos um litoral recortado com muitos golfos e bacias. E baías, o que possibilitava a navegação. Destaque para a península do Peloponeso. Olha aí a península do Peloponeso. Essa parte peninsular aí, ó. Península do Peloponeso. Aqui nós temos a navegação muito forte aí. Vamos lá entender aí, ó. Esparta, Atenas. Aqui em cima eles se deram de cara com o Império Persa. Os persas também tentaram invadir a Grécia. Vão tentar invadir a Grécia. Vai ter a Batalha de Maratona, muito forte a Batalha de Maratona, que nós vamos ver lá para frente. Na Grécia insular, aqui é a Grécia insular, tá, meus queridos alunos? Essa Grécia aqui é formada por um monte de ilhas.
cidades-estados insulares. Então, várias cidades-estados aí que formavam esse mundo grego. Carpatos, Poros, Sífos, Andros, Samos, Caristo, são essas cidades-estados aí que formam esse mundo grego, essa Grécia insular, formada por um monte de ilhas. Existia uma grande quantidade de ilhas, destaque-se para a ilha de Creta. A ilha de Creta, ela vai ter um destaque muito grande aqui nessa parte insular. Era a maior ilha e era a mais importante ilha. E o que é beleza? De onde vem essa palavra beleza? Você sabe a definição de belo? Vem cá comigo, aluno. Você sabe a definição de belo, o que é beleza? Está relacionada a quê a beleza? Isso daqui para vocês é algo que representa um belo ou não? O que é o belo? O que nós definimos como belo? Hoje as pessoas elas vão para a academia para se definir corpo e tudo para dizer que elas são a representação do belo. Mas o que é o belo? Está formado em que o belo? Beleza, belo. Pensem nisso. A Grécia Antiga, ela começa a trazer essa definição de belo. Percebam as estátuas gregas antigas, as Olimpíadas, o que buscava as Olimpíadas. Percebam vocês as pinturas, as esculturas, o quanto se perseguia a questão do corpo na Grécia Antiga. Ser forte, ter a musculatura definida, ser um guerreiro era o que caracterizava o belo na Grécia Antiga. Na tela para vocês. Mas de onde surgiu essa preocupação? Já no século V a.C., os gregos estabeleceram essas proporções ideais para o corpo. O belo. Olha essa imagem aí, que define aí, essas imagens esculpidas em fontes públicas. Deuses da beleza aí, ó. O que seria esse belo corpo? Essa preocupação surge na Grécia Antiga. O conceito grego de beleza pode ser admirado nas esculturas e é perseguido por todos aqueles que buscavam um corpo perfeito. Aí, nessa primeira imagem, você já se depara com Apolo, deus da beleza e da música. Lembra que a Grécia também era uma sociedade politeísta, ela acreditava em vários deuses. E aí nós nos deparamos com Apolo, deus da beleza e da música. Narciso. O Narciso ele se achava tão belo, que ele olhou seu rosto no reflexo de uma água e ficou tão encantado que ele pulou na água e se afogou. Pulou atrás da sua própria beleza. Ai, Afrodite, aquela que eu mostrei para vocês ali na imagem anterior, ampliada. Afrodite, a deusa grega. Afrodite também é a deusa da beleza. Os romanos tinham deus da beleza? Tinha. Nós tínhamos Vênus. Para os romanos, Afrodite seria Vênus, a deusa romana da beleza. Os egípcios tinham a sua deusa egípcia, a sua deusa da beleza. Hathor, deusa da beleza. Os gregos possuíam outra deusa da beleza, Hedônia.
Edônia aí retratada. Gente, olha essa imagem. Fixe vocês nessa imagem. Percebam vocês que essa imagem não parece que é feito de pedra. Parece um véu transparente no rosto e no corpo de Edônia. A perfeição da escultura. A perfeição que é a escultura. Por fim, temos outra deusa grega do amor e da beleza. Edônia nasceu da união entre Eros. Eros é o Cupido, a gente tão conhecido. Sabe aquele Cupido do amor e tal? E filho de Afrodite. Eros, filho de Afrodite, e Psique, sua amante mortal. Eros e Psique vão e dão vida a Edônia. Isso tudo dentro da mitologia grega. O que eu quero trazer para vocês aqui, alunos? A mitologia grega, ela é muito presente para explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos cotidianos, a beleza explicada pelos deuses, o mar. Revolta é Poseidon que está agitado. Os raios. Zeus está ali mandando raio. Assistiram aquele filme Percy Jackson? Filmezinho interessante, de um heróizinho que é criado ali, que fala justamente sobre isso. Filhos dos deuses. Tem aquele filme, nós falamos sobre o Egito, que tinha os seus deuses. Os gregos também eram politeístas e tinham deuses para cada momento. Para cada instante eles possuíam seus deuses. Deus do mar, Deus da beleza, Deus da fertilidade, Deus do vinho. Temos o Deus do vinho. Temos Deus lá para tudo quanto é gosto. E o outro assunto na tela para vocês, nós precisamos entender as características desse mundo grego. Quais são as características que está dentro desse mundo grego? Olha essas colunas, gente. Vocês sabiam que as colunas gregas, elas definem quais povos construíram ela? Aí eu tiro aí um pedaço só da escola de Atenas. Só um pedacinho da imagem de escola de Atenas para vocês. Porque a Grécia Antiga, olha aqui, ó. Sócrates. Platão. Olha aqui, ó, Platão apontando para cima, dizendo que existia um mundo suprassensível, o mundo das ideias. Aristóteles dizendo que não, que existe um mundo terreno, que os sentidos fazem parte da aprendizagem. Platão dizia que não, que os sentidos falhavam a aprendizagem. Mas vocês vão ver isso em filosofia com o professor Hélio, com o professor Luciano. São os filósofos gregos. Mas algumas características que nós vamos ter dentro, estudando a civilização grega e destacamos o seu legado. Primeiramente, a língua grega. A língua que vai ser desenvolvida na Grécia. A democracia, tão perseguida até hoje, vai ser desenvolvida na Grécia. Os Jogos Olímpicos, Grécia. O teatro grego, tão famoso teatro grego, gente. Odisseia e Ilíada fazem parte da literatura grega. Ciências, artes, filosofia. Algumas características de algo que vai ser desenvolvido na Grécia. E na Grécia que nós nos deparamos com os Jogos Olímpicos. Olha a imagem dos Jogos Olímpicos.
Lembrando que os lutadores eles lutavam nu e tudo, as competições não podiam ter presença de mulheres nos Jogos Olímpicos, que foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia. Até os dias de hoje, a mitologia grega é referência para o estudo dos livros. Vem cá comigo, alunos! De 4 em 4 anos, nós passamos pelas Olimpíadas. E as Olimpíadas que existem hoje, na era moderna, são Olimpíadas baseadas lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os gregos desenvolveram essa competição. É aí que as cidades e estados elas se juntavam para uma competir com as outras. Hoje, os países não competem com os outros. Naquele momento, eram as cidades e estados gregas que umas competiam com as outras. Então, era muito esperado os Jogos Olímpicos. Vinha gente de tudo quanto é parte para saber quem era mais forte, quem era mais ágil. E tinha toda a concepção. É na Grécia Antiga também que se desenvolve a maratona. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma curiosidade. Eu vou falar para vocês aqui uma fofoca da maratona. Por que o nome maratona? De onde vem essa? Por que a distância da maratona? Vem tudo aí da Grécia Antiga. Tudo está relacionado à Grécia Antiga. A filosofia na tela para vocês, a filosofia grega. Olha aí, ó. Novamente eu coloco aí a imagem da escola de Atenas. Onde, é claro, tem vários filósofos aí que não foram contemporâneos, não viveram no mesmo tempo, não. Mas é interessante para reportar esses filósofos que estão em debate numa escola. A filosofia grega, a filosofia também atingiu um desenvolvimento surpreendente, principalmente em Atenas, no século V, período clássico da Grécia aí. Platão, Sócrates, Aristóteles são os filósofos mais conhecidos nesse período. Sócrates e Platão eles vão ser muito conhecidos, depois vem Aristóteles, que vai questionar os preceitos de Sócrates e Platão. Teatro. Tem teatro na Grécia? Tem teatro na Grécia. Existe teatro na Grécia. A dramaturgia grega também pode ser destacada. Quase todas as cidades gregas possuíam um anfiteatro. Olha aqui, um anfiteatro é aqui, ó. Tá vendo as arquibancadas aqui? E as pessoas ficavam lá embaixo, falando, recitando. Por quê? Isso daqui dá um som que não precisa de alto-falante, como é utilizado hoje. As pessoas conseguiam ouvir, faziam um silêncio total para ouvir o que estava passando. Por isso que o anfiteatro ele tem esse formato aí. Ó. Ele tem esse formato. Até hoje, nós temos ruína de anfiteatro grego. A dramaturgia grega também pode ser destacada. Quase todas as cidades gregas possuem anfiteatro, onde os atores apresentavam peças dramáticas ou comédias, usando geralmente máscaras. A poesia, a história, as artes plásticas e a arquitetura foram também muito importantes na Grécia Antiga. Gente, poesia. Heródoto, pai da história, vem de lá. As artes plásticas, a arquitetura, tudo tirado da Grécia Antiga. Então, quando eu falo para vocês que a Grécia ela tem uma influência muito grande na sociedade até hoje, se o Egito teve, imagina a Grécia. A Grécia que nós trazemos essa sociedade grega dentro de nós, através da filosofia, através da matemática, através da arte, da escultura, da arquitetura. Quando chegam os romanos que vão pegar, se adaptar à cultura grega, vão trazer para o Ocidente toda essa cultura greco-romana. No teatro, na construção, vão ser heranças deixadas por esses povos. Então, o que eu quero que vocês compreendam, aluno? Que a Grécia é algo que ela passa por um período e cada período ela tem uma importância. E falando em período grego, na tela para vocês aí. Os períodos gregos, a história grega ela é dividida tradicionalmente nos seguintes períodos. Qual é o primeiro período grego? É o período micênico,
ou homérico. Lá, as histórias de Homero, de Ilíades e Odisseia de Homero. Imaginem vocês uma poesia que virou um grande livro histórico para entendermos a Grécia daquele momento. Período arcaico vai do século VIII ao século VI a.C. O período clássico, que vai do século IV, ou do século VI ao século IV a.C. Percebam vocês que antes de Cristo vai diminuindo, tá? Não vai aumentando. Período helenístico. A cultura helenística vai ser quando os gregos eles vão estar em contato, principalmente com os romanos. Aí vai se formar a cultura helenística, que vai do século IV ao século I. Alunos, aqui a gente fica com essa imagem aqui da Grécia. As ilhas gregas. A imagem interessante aqui de a gente olhar essa cultura. Na Bíblia, para quem é cristão aí, eu sei que grande parte dos nossos alunos são cristãos, assim mesmo como eu, existe uma passagem na Bíblia, existe uma pessoa que escreve parte do Antigo Testamento, chamado Paulo. Os evangelhos são escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existe uma figura de Paulo, que tem as epístolas de Paulo. O Paulo, ele vai ser considerado assim também um filósofo cristão, porque o Paulo ele vai viajar pela Grécia, são 3 viagens, grandes viagens de Paulo, e ele viaja e ele vai adaptar essa cultura grega ao cristianismo. Você lê lá no Antigo Testamento, você vai ver Paulo escrevendo sobre isso, escrevendo esse contato. E Paulo foi o primeiro professor de EAD, a educação à distância. Não tem? Carta de São Paulo aos Colossenses. Carta de São Paulo aos Romanos. Ele está lá na Grécia escrevendo para o romano. Ou seja, ele está distante ensinando outros povos. É o que nós fazemos aqui, essa educação à distância aqui, mas que, ao mesmo tempo, nós estamos tão próximos por estarmos com o professor presencial aí de vocês, próximo aí de vocês. E nós temos aqui esse período micênico, homérico, olha aí na tela para vocês. As principais fontes históricas são as descobertas arqueológicas e o poema Ilíade e Odisseia do próprio Homero. Durante esse período homérico, chega 4 povos indo-europeus que foram se estabelecendo na Grécia. Quem são esses povos que vão se estabelecer na Grécia? Nós temos os aqueus, 2000 a.C., e fundaram a cidade de Micena. Nós temos os jônios, que chegam em 1700 a.C. e fundaram a cidade de Atenas. Nós temos os eólios, que chegam em 1700 a.C. e fundaram a cidade de Tebas. E nós temos os dórios, que chegam em 1200 a.C. e fundam a cidade de Esparta. Então, Micena foi fundada pelos aqueus, Atenas pelos jônios, Tebas pelos eólios e Esparta pelos dórios. Os aqueus, os jônios, eólios e dórios eram povos de pastores seminômades. Não chegaram a construir um estado, não tinha um estado formado, mas organizado socialmente em clãs patriarcais denominados gênos. Descendiam de um mesmo antepassado e adoravam os mesmos deuses. Depois dele, nós passamos para o período arcaico. O nome Grécia vem do latim, Graece, denominado por certas tribos helênicas, onde os antigos se autodenominavam de helenos, e o país de Hélade. Então não tinha essa questão da Grécia que nós conhecemos. Das cidades gregas que mais se destacaram foram Esparta e Atenas, do século V ao século IV a.C. Lacônia surgiu à margem do rio Emotas, e a cidade foi a união das tribos dórias, formando uma sociedade militarista conservadora. E aí a gente chega ao período clássico. Período clássico, a Grécia atingiu seu apogeu, marcado por grandes desenvolvimento econômico e cultural, com a exceção da chegada
chegaram o choque contra outros povos e também entre si. Entre as principais guerras temos as guerras médicas. As guerras médicas. O que foi isso? O rei persa Dário enfrentou dura resistência de Atenas, Esparta, Erétria, Plateia, entre outras. Os persas que estavam formando aqui o império, as cidades-estados pela primeira vez vão aí se juntar para evitar que o império persa chegue e domine a Grécia. No confronto com os persas, os gregos saíram vitoriosos. Tanto é que nós temos lá a Batalha de Maratona, em 490 a.C., atacados na planície de Maratona, os gregos, sob o comando de Milcíades, derrotaram o exército persa. Tem uma figura aí chamada Fidipides. Vem cá comigo aqui, falar só sobre essa história interessante. O Fidipides, ele vai correr da cidade de Maratona, cerca de 40 quilômetros, sem parar, até Atenas. Para quê? Para dar um anúncio da boa nova, o anúncio da vitória, para anunciar a vitória do povo de Atenas contra os invasores persas que estavam ali. E com isso, esse trajeto de 40 quilômetros e a sua morte vai perpetuar uma corrida que nós conhecemos até hoje como maratona, em homenagem à cidade de onde ele correu. Volta aí na tela para vocês aí, ó. Batalha Naval de Salamina, 480 a.C. Os gregos derrotaram os persas, graças à frota ateniense. Batalha de Plateia. O exército grego, comandado pelo rei de Esparta, infligiu dura derrota aos persas. Tanto é que tem um filme aqui chamado Os 300 de Esparta, que retrata um pouco dessa batalha com os persas. Assistem depois, até com um brasileiro aí, Rodrigo Santoro, participa. O Rodrigo Santoro representa Xerxes. Ele fala sobre essa batalha. E para a aula de hoje, nós temos material complementar. Para completar nossa aula, leia sobre Grécia Antiga, produzido por Daniel Neves Silva, aí no História do Mundo, que fala sobre esse mundo grego. E aí, meus queridos alunos, a gente está chegando ao final de nossa aula. E mais uma aventura dessa. Eu não chamei vocês para fazerem parte dessa aventura. E é uma aventura que nós passamos ali pelos egípcios, estamos passando pelos gregos. Daqui a pouquinho nós vamos chegar aos romanos. Antiguidade clássica. Esses povos que viveram na antiguidade são fundamentais para nós entendermos a nossa sociedade hoje. Porque são esses povos que vão viver na antiguidade, entre suas guerras, suas conquistas, seus impérios que vão ser feitos, que depois nós vamos entender a nossa sociedade. Os egípcios tiveram um momento deles, mas ficaram com o império só dentro da sua região. Os gregos tiveram um momento deles, só que os gregos não vão fazer um grande império, porque as cidades eram cidades independentes, eram cidades-estados. Aí nós vamos nos deparar com os romanos. Os romanos, sim, fizeram um grande império que vão dominar do Ocidente ao Oriente, que precisa até de ser dividido em dois. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Mas isso vão ser outra história. Daqui a pouquinho nós iremos voltar, eu, professor Lorismar, iremos voltar com vocês para fazer a revisão e a correção da atividade. Por hoje, nossa aula fica aqui, mas até a revisão e a correção. Até lá.